Oi, tudo bem? Obrigada por estar aqui de novo. E eu vou me aventurar a falar sobre um livro de quem? Nada mais, nada menos do que Tolstói. Bom, eu estava vendo um vídeo no Instagram de um influenciador de livros, né, muito grande, acho que é o maior influenciador de livros que existe na face dessa terra, e ele falou sobre esse livro de Tolstói, que se chama A Morte de Ivan Ilitch. E ele comentou que o livro era uma boa porta de entrada para Tolstói, uma leitura boa e rápida, e eu pensei assim, por que não? E esses dias eu li Dostoiévski, Noites Brancas. Se depois der eu vou fazer vou deixar aqui a minha opinião sobre o livro que eu também amei. E de vez em quando a gente precisa, né, de um livro assim rapidinho para ter aquela sensação de, ai, que legal, eu li mais um livro este mês. Mas esse livro, não se engane, ele pode ser pequeno, mas o assunto é de doer, Bom, como você já pode imaginar, né? Eu vou mostrar aqui a capa. Dessa vez eu comprei no Kindle, tá, gente? Porque eu não ia ter paciência de esperar chegar ou nada disso. Então, Bom, obviamente, né? Todo mundo, eu vi depois algumas resenhas depois que eu tinha lido, e a maioria das pessoas fala, ai, que bom que a gente nem precisa ficar com dor na consciência de dar spoiler, porque afinal o Ivan Ilitch morre, que é o título do livro. Bom, eu marquei aqui algumas coisas que realmente me tocaram nesse livro. Nem sei se o que eu falar vai ser spoiler ou não, mas acho que não, porque no final você já sabe qual vai ser. Na verdade, o livro já começa com a morte dele, as pessoas ali no velório dele e tudo mais. Então eu vou contar um pouquinho quem era essa pessoa e por que essa história tão curta, que eu li acho que em umas 2 horas e meia, nem isso, me marcou tanto. E isso é que eu acho interessante quando a gente faz uma leitura. Eu li esses dias em algum outro livro também que falava isso. O livro, ele é um espelho do que nós somos. E é verdade, cada pessoa faz uma interpretação. E eu vou falar aqui da minha interpretação sobre esse livro. E não sei se você concorda ou não, mas queria também saber a sua. Me deixa nos comentários se você leu, qual foi a sua interpretação sobre o porquê da morte dele, por exemplo, e outras coisas mais. Bom, Ivan Ilitch era uma pessoa comum, né? Uma vida ordinária, uma vida normal. Era ali funcionário público, começou a subir um pouquinho nos cargos da sua dentro ali do que ele fazia. Meio que acho que seguiu os passos do pai, se eu não me engano. Enfim, aquela vida que... Sabe aquela vida assim de, ai, vamos nascer, casar e morrer? Era essa a vida que ele tinha ali. Olha só, inclusive sobre o casamento, olha o que ele diz. Ele se casaria por ambos os motivos. A escolha da esposa tinha sido pelo seu próprio bem, e com isso faria aquilo que as pessoas do mais alto escalão consideravam correto. Isso também era uma coisa muito importante para Ivan Ilitch. Ele queria sempre estar ali com a alta sociedade, né? Queria mostrar que estava bem. E por um lado ele até estava muito bem financeiramente. Só que depois aconteceu alguma coisa ali, perdeu o emprego, ele acabou tendo que se mudar de cidade, meio que começar ali do zero. Tem uma parte aqui que fala que eles gostavam muito de receber pessoas, sabe? Ele gostava de jogar cartas com os amigos e tudo mais. E ele sempre gostava de receber, sabe, com bastante excelência ali os seus convidados e pessoas de um nível social mais alto, que era com quem ele gostaria de estar. Bom, só que, né? Spoiler alert, como tudo, né? Como qualquer ou quase todo relacionamento, começaram os problemas. E eu achei interessantíssimo o que ele fala aqui. Sem nenhuma razão, a esposa, conforme parecia a Ivan Ilitch, de gaieté de cœur, eles usam umas expressões aqui em francês,
como ele dizia a si mesmo, começou a perturbar o prazer e o equilíbrio da vida. Então, você tá vendo? A vida dele tava ali, ó, de boa, casado, começou ali a ter filhos, a vida foi. Só que, né, a esposa ainda assim não estava feliz. E ela tinha ciúmes dele sem motivo algum, que exigia que ele a respeitasse, encontrava defeito em tudo e fazia ele cenas desagradáveis e grosseiras. Logo no começo ali você já vai ver a que veio essa esposa. Ela não era uma pessoa muito agradável, parece que estava ali com ele só porque, né, ele estava sustentando ela, porque era o que se fazia naquela época, né? Só que isso tudo começa a acontecer, eles acabam se mudando, enquanto ele tinha uma vida boa, eles tinham uma vida boa, só que, enfim, uh, o negócio começou a degringolar, digamos assim. Mas ainda assim, olha o que diz aqui. De modo geral, a vida de Ivan Illich continuava a caminhar como ele acreditava que deveria caminhar, agradável e excelente. Bom, e aí foi. Ele se mudou para essa nova casa, fez várias coisas lá na casa ele mesmo, para que a casa ficasse apresentável para a família vir, e a família veio. Durante aquela coisa ali, ele sofreu ali um pequeno acidentezinho doméstico, né? E eles se mudaram e tudo mais, só que a saúde dele começou a ficar assim bem debilitada. E é aí que você começa, né? Que óbvio não vou contar todos os detalhes, mas é aí que eu acho que a partir da experiência de cada um, você entende ou você imagina, né? Porque o livro não é claro. Qual era essa doença que Ivan Illich tinha? Outra coisa, ele se depara com algo que a gente não para pensar, que é a morte, né? Não tô querendo deixar esse vídeo muito triste, mas assim, todo mundo, quando a gente fala da morte, fulano morreu, fulano, mas você não se coloca naquela situação, né? Só que ele vê que a morte é iminente. Então, assim, ele fala, meu Deus, e agora? Ele não sabe o que fazer. Ele vai em vários médicos, enfim, tudo mais. Algumas, como eu disse, eu não vou contar muito, porque eu acho que cada um aqui tem que ter a sua própria experiência e tudo mais. Mas pra mim, né? Assim, eu vi algumas resenhas de pessoas falando que ele morreu por um motivo banal, mas pra mim não era um motivo banal. Pra mim ele devia ter uma doença um pouco mais grave, que obviamente não foi ali detectada por conta da época, não sei. Mas, assim, foi uma morte muito. Um processo, né? Realmente muito, muito doloroso. Olha, até fala isso, ó. Tudo isso era terrivelmente doloroso para Ivan Illich. Inclusive, a própria mulher o culpava por estar doente. Infelizmente, às vezes a gente vê hoje em dia, né? Pessoas que, cuidadores, né? Que às vezes, por conta de estar tão cansado de estar cuidando de uma pessoa doente, que não é fácil, né? E às vezes acaba até, né? Falando coisas e o próprio doente se sente culpado. Meu Deus, mas eu tô doente, mas não é culpa minha, né? Enfim, uma das frases que mais me marcou neste livro foi de um cuidador, né? Era um cuidador jovem que estava cuidando dele, de Ivan Illich. Ele se sentia super humilhado por estar sendo cuidado por aquela pessoa, porque o rapaz era um rapaz assim bem, sabe, esmerado, digamos assim. E aí o rapaz diz, acho que ele pede desculpas pro rapaz, algo assim, né? E aí o rapaz fala assim: todos vamos morrer. Por que então não fazer um esforço? Disse ele, né? Disse o rapaz, expressando com isso que não sentia que seu trabalho fosse um fardo, justamente porque eu fazia para uma pessoa moribunda e esperava que alguém fizesse a mesma coisa para ele quando o seu momento chegasse. E para terminar, que não vou ficar falando muito mais, Ivan Illich fala: o que seria mais rápido? Ele estava tão desesperado com aquela situação. A morte, a escuridão. Não, não. Tudo é melhor do que a morte. Ele se vê ali numa situação que, né, como a gente já sabe pelo título do livro, ele não vai conseguir sair. Mas eu marquei muitas coisas, são muitas frases que realmente faz a gente pensar, né? O que estamos fazendo com a nossa vida, né? Será que
vale a pena toda essa correria que a gente faz para alcançar o mesmo fim, né? E assim, quando você se depara com esse tipo de situação que o Ivan Illich se deparou, aí você vê. Ele até fala, gente, a vida que eu achava que era maravilhosa não tem muito mais sentido. Ele viu que no final a vida dele, na verdade, ele até fala aqui, é uma vida monótona. E aquelas preocupações com dinheiro e assim, 1 ano, 2, 10, 20, todos iguais. Então, assim, não sou ninguém para, né, dar mensagem motivacional, mas esse livro eu acho que todo mundo deveria ler. Primeiro porque é curto, é muito rápido de ler. Então você vai sentir aquele, sabe, missão cumprida de ter lido um livro. E, bom, ler Tolstói, né, que também não é qualquer um. E para que você também reflita um pouquinho na sua vida. O que será que realmente tem importância nessa vida quando a gente chegar lá no final dela? Bom, é isso. Espero que eu tenha sido clara de novo. É o meu primeiro Tolstói. Eu tenho Ana Karenina aqui em casa, em inglês, desse tamanho, mas eu vou começar a ler assim que eu terminar alguns outros livros que eu estou lendo. É isso, e a gente se vê na próxima vez. Se você leu, por favor, deixa nos comentários, ou se você for ler, depois comenta também. Quero saber o que você achou desse livro maravilhoso. Até mais.